Nesse exercício, ele fornece esse circuito. Ele pergunta qual é a diferença de potencial entre os pontos A e B. E ele também pergunta qual o valor da corrente que percorre cada um dos resistores, que então seria as correntes que percorrem cada um desses caminhos aqui, cada um desses ramos. Bom, a gente consegue perceber que aqui são ramos que estão em paralelos, né? Eles têm esse nó em comum, que corresponde à diferença de potencial entre A e B, né? Que vai ser igual para todos esses 3 ramos aqui. E aí, outra coisa que a gente pode perceber, né? É que para cada um desses ramos, podemos obter um resistor equivalente, somando, né, os resistores que estão em série. Então, para esse ramo aqui, eu vou somar 1 mais 1, que vai dar 2. Para esse ramo aqui, o resistor equivalente vai ter 2 ohms mesmo, porque é um resistor só. E para esse terceiro ramo aqui, o resistor equivalente, eu vou somar 1 mais 1, que vai dar 2, para conseguir um resistor equivalente. Aí os geradores, ou receptores, só tem um em cada ramo, eu só repetir aqui. Eu fiz isso aqui só pra gente perceber que existe uma dificuldade, né, de encontrar diretamente a diferença de potencial entre A e B, né? Porque apesar de serem iguais para cada um desses ramos, a diferença de potencial, né, por estarem em paralelo, a gente não tem a diferença de potencial em torno de cada um desses resistores, né? Porque para a gente conseguir a diferença de potencial entre esses resistores, a gente deveria fazer U igual a R vezes I, tá? A gente tem um R, a gente quer esse aqui, a diferença de potencial, mas não temos a corrente. Não temos, né? E para cada um dos ramos, não necessariamente vai ser a mesma corrente. Tá? E outra coisa, né? Percebam que esse circuito, ele é diferente daqueles outros que a gente estava analisando, né? Porque naqueles outros a gente já sabia, já conseguia identificar rapidamente o sentido da corrente, né? Por exemplo, aqui, né? Aqui é mais, menos, só tem esse gerador, aí ele vem aqui, se divide, e depois ele se junta. Mas aqui, nesse tipo de circuito, não necessariamente iremos ter essa facilidade, né, na hora de identificar o sentido das correntes. Então, o que a gente vai fazer é imaginar qual pode ser o sentido da corrente. Não necessariamente iremos acertar, mas se a gente chegar ao sentido oposto da corrente que realmente está passando por um determinado ramo, o que a gente vai encontrar é uma corrente com sinal negativo. E aí, chegando a um sinal negativo, a gente vai saber que erramos o sentido real da corrente. Tá? Então, primeiro, eu vou chutar qualquer direção aqui para cada uma dessas correntes. Aqui eu vou chutar que a corrente vem por aqui, depois ela se divide para cá e para cá. Aí uma vem para uma parte vem para cá e outra parte vem para cá. Aí elas vêm por aqui, se divide aqui e depois junta.
aí nesse circuito equivalente que eu desenhei, então vai ser aqui, e vai ser aí 1, aqui 2, e aqui 3. E aí, para resolver, vamos utilizar as leis de Kirchhoff, que são a lei dos nós e lei das malhas. Pela lei dos nós, ele diz que para um determinado nó, por exemplo, ponto A, a mesma corrente que está chegando está saindo, né? Não está surgindo corrente do nada, né? Então, essa corrente, ela vem aqui e ela se divide para cá, né? Então, aqui sai, que é a I1, a I2 mais a I3, devem ser igual a que chega, que é a I1. Então, ela vem para cá e se divide para cá. Ela entra I1, sai I2 mais I3. Isso aí tem que ser igual. E a lei das malhas, para um determinado ponto, ao percorrer esse caminho todo aqui, eu tenho que, somando as diferenças de potenciais entre cada um desses pontos, né, eu vou chegar ao mesmo potencial aqui. Eu saio com VA, eu chego em VA. Isso para qualquer um ponto de uma determinada malha, né? Então, se eu pegasse aqui e fosse percorrendo esse caminho fechado aqui, eu saio com um potencial VC, vou somando as diferenças de potencial aqui, eu vou ter que chegar no mesmo valor VC desse ponto. Então, para cada malha, eu vou ter uma expressão, né? Nesse caminho aqui, vou escolher, né? Essa malha aqui e essa malha aqui. Poderia escolher qualquer outra malha, né? Poderia percorrer esse caminho todo aqui, enfim. Mas eu chegaria no mesmo resultado, né? Vou escolher esse caminho aqui e esse caminho aqui, tá? Considerando a partida no ponto A. Eu vou adotar o potencial em A como sendo zero. Poderia ser qualquer outro valor, né? É só um referencial mesmo. E aí eu vou somando as diferenças de potencial. Esse mais esse, mais esse, mais esse. No caso do resistor, a diferença de potencial, ela, se tem uma corrente passando para cá, a diferença de potencial cresce nesse sentido oposto aqui. Ele cresce contrariamente ao sentido da corrente. Então, eu vou colocar como negativo. Então, o DDP vai ser igual R vezes I. R é 2. E o I é I2. Aí, eu vou agora para esse gerador ou receptor. E a gente percebe que indo por esse caminho aqui, né, ele é negativo. Eu quero ir para cá, mas a DDP cresce para cá. Então, vai ser negativo. Menos 4, que já é a DDP entre os extremos desse elemento. Aí agora, continuando o nosso caminho, vamos nos deparar com esse gerador ou receptor de 1V. Então, eu tô indo por esse caminho aqui. E ele cresce nesse sentido aqui, a DDP, tá? Porque aqui é mais, aqui é menos. Então,
como eu quero ir pra cá e ele cresce pra cá, vai ser positivo. Aí, agora, para esse resistor aqui, a gente tem uma resistência de 2 ohms e uma corrente que supomos que passa assim, nesse sentido aqui. Como já verificamos, né, se a corrente vem nesse sentido aqui, a DDP, o potencial, né, cresce contrariamente ao sentido de passagem de corrente aqui. Então, se ele cresce, se a corrente vem para cá, o potencial cresce para cá. E eu tô percorrendo esse caminho aqui, né? Então, seria para cá que eu tô percorrendo o caminho. Isso aqui tá contrário ao sentido que eu tô percorrendo. Então, vai ser negativo aqui. Vai ser menos U, que é R vezes I. R e I. Então, veja, eu fui percorrendo tudo isso, todo esse caminho aqui. Isso aqui vai ter que ser 0. Porque foi o referencial que eu adotei para o ponto A. E aí, agora eu vou fazer a mesma análise para a malha 2, né? Eu vou percorrer esse caminho aqui, tá? Primeiro, a gente vai se deparar com um resistor, 2 ohms, com a corrente passando nesse sentido aqui, tá? O sentido de crescimento do potencial vai ser contrário ao sentido da passagem de corrente. Se a corrente passa para cá, então o potencial cresce para lá. E eu tô percorrendo o caminho nesse sentido aqui, que seria para cá, que é oposto ao sentido de crescimento do potencial elétrico. Então, vou botar menos R vezes I. R vezes I. Agora, vamos para esse gerador ou receptor. Ele vai crescer o potencial para cá, né? Porque aqui é polo positivo, aqui polo negativo, vai crescer para cá. Mas o caminho que eu tô percorrendo é para cá, que é o oposto ao sentido de crescimento do potencial elétrico. Então, vai ser negativo, tá? Menos 4. Agora, o próximo elemento que temos nesse caminho aqui é esse gerador ou receptor, né? Também, né? O polo positivo aqui, o polo negativo aqui, vai crescer para cá o potencial. Só que agora, né, o caminho que a gente tá percorrendo vai ser para cá. Porque já demos a volta aqui, tá? Estamos indo para cima. E isso vai ser no mesmo sentido do crescimento do potencial. Então, vou somar. Mais 4. Agora, vamos percorrer o último elemento dessa malha aqui, que é esse resistor de resistência 2 ohms. O potencial vai crescer no sentido oposto ao sentido da passagem de corrente. Então, a corrente ela vem daqui para cá, o potencial vai crescer daqui para cá. E o caminho que estamos percorrendo era esse aqui, para cima agora. Nesse ramo vai ser para cima. Que é no mesmo sentido do crescimento do potencial em torno desse elemento aqui. Então, vai ser positivo. U igual a R vezes I. Então, é R vezes I. E agora, vocês podem perceber que temos 3 incógnitas e 3
equações. E com isso eu vou conseguir resolver, chegar no nosso resultado aí que a gente está procurando. Somando isso aqui vai dar menos 3, né? Menos 3, menos... e aqui vai dar menos 4 com mais 4 dá 0. Aí, esse I1 eu posso substituir por isso aqui, né? Por I2 mais I3, tá? Então, vai ser menos 2 vezes I2 menos 2 vezes I3. E essa segunda equação aqui, vou só copiar. Na verdade, essa segunda equação, né, eu posso passar isso aqui pro outro lado trocando o sinal, que vai dar 2 e 3, que vai ser igual a 2 e 2. A gente conclui que 3 é igual a 2. Como a gente chegou na conclusão de que 3 é igual a I2, vou substituir esse aqui, né? O I3 eu vou substituir por I2. Na equação 1, tá? Menos 2, menos 2, menos 2 e 2 vai ser menos 6 e 2. Que a gente vai passar para o outro lado, trocando o sinal. E aí, a gente vai passar esse 6 pro outro lado, dividindo, tá? Então, vai ser 2, vai ser igual a menos 3 dividido por 6, que dá menos 0,5. Tá? Então, a gente chegou num valor de corrente negativo, e isso significa que eu errei o sentido dessa corrente aqui. Então, ao invés de ser para baixo aqui, vai ser para cima. Tá? A corrente real mesmo vai ser para cima. E como o I3 é igual a I2, o I3 vai ser menos 0,5 também. Então, eu errei o sentido do I3 também. Ele vai ser para cima aqui. E aí, o I1, ele não vai ser o menos 0,5, que é o I2, menos 0,5, que é o I3. Isso aqui é menos 1A. Como o sinal é negativo, menos 1A, eu errei esse sentido também. Ele vai ser pra cá. Então, o que realmente está acontecendo, essas correntes saem daqui, se juntam aqui, vêm aqui, se separam, depois se juntam. Então, eu determinei essa primeira questão aqui, né? Agora, a gente vai encontrar a diferença de potencial entre A e B. Vai ser parecido com o que a gente já fez, né? Entre A e B, a gente vai somar a contribuição de cada elemento entre A e B.
Então, esse gerador, né, descobrimos que é um gerador, porque a corrente vai passar para no mesmo sentido do crescimento da DDP, não, do crescimento do potencial em torno desse elemento. Então, agora, adotando como referencial o VB igual a zero, eu vou ir somando as diferenças de potencial entre cada um desses elementos e vou chegar no potencial de A, tá? Então, eu tô indo para lá e para um gerador, ele vai ter um crescimento de potencial nesse sentido aqui, né? Aqui é o polo positivo, aqui é o polo negativo. Vai crescer para cá, então vai ser positivo aqui, mais 4. Agora, pro resistor, a corrente a gente já determinou, ela vai ser para cá, de 0,5A. A resistência é 2 ohms. E a corrente indo para cá, o potencial cresce para cá, no sentido oposto. Mas eu tô percorrendo um caminho para lá, para cima, e o potencial tá crescendo para cá. Então, ele tá crescendo negativamente aqui, menos U, que é igual a R vezes I. Desculpa, na verdade, eu tô calculando aqui o VA, tá? E aí, a gente parte de um potencial, uma referência VB, e aí eu vou até o VA. Isso aqui vai dar 4 menos 1, tá? 2 vezes 0,5 é 1, então 4 menos 1, que é 3. Ele quer a diferença de potencial entre A e B, vou fazer VA menos VB. Isso é igual a 3 menos 0, porque eu adotei como referencial um VB igual a 0. Então, a diferença de potencial entre A e B vai ser igual a 3 volts.